Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre o conflito entre a Armênia e o Azerbaijão pelo território de Nagorno-Karabakh. No final dos anos 80 e início dos anos 90, Azerbaijão e Armênia, duas ex-repúblicas soviéticas, iniciaram uma disputa em torno do enclave de Nagorno-Karabakh. Uma pequena área que oficialmente é reconhecida como parte do Azerbaijão, mas tem população em sua maioria de etnia armênia. Falando de Nagorno-Karabakh, ambos os países fazem parte do que já foi conhecido como Transcaucásia, região que liga a Rússia ao norte do Oriente Médio e que hoje é denominada Cáucaso do Sul. Por se tratar de uma região multiétnica, a definição de fronteiras ainda é um assunto delicado. Desde o início do século XX, quando territórios da Armênia, Geórgia e Azerbaijão ainda pertenciam ao Império Russo, demarcações territoriais eram um problema. Porém, por estarem sujeitos às ordens do Império, a situação era controlada. Foi só com a Revolução Russa de 1917 que, dissolvido o império que controlava a região, os povos da Transcaucásia tiveram a oportunidade de se tornarem independentes, o que aconteceu no ano seguinte. Porém, essa independência adquirida se tornou um impasse. Sem um governo superior que fizesse o papel exercido pelo Império Russo, ambos, Armênia e Azerbaijão, reivindicaram o território de Karabakh. E foi durante esse curto período, entre 1918 e 1922, que as populações azeris passaram a se localizar, em sua maioria, no território plano daquela região, enquanto os armênios, em sua maioria, ocupavam a região montanhosa, conhecida como Alto Karabakh. Porém, já em 1922, mais uma vez o governo centralizaria o poder naquela região do Cáucaso. Com o surgimento da União Soviética, Armênia e Azerbaijão se tornaram então repúblicas soviéticas e assim as disputas na região seriam controladas novamente. A região de Karabakh foi então destinada à República Soviética do Azerbaijão, por Stalin, mas a maioria étnica daquela região ainda era armênia. Em seguida, a região de Nagorno-Karabakh foi denominada um oblast, uma região autônoma, mas ainda sujeita às ordens de Moscou, porém ainda dentro do território azerbaijano. Foi então, apenas em 1988, que se travou a Guerra do Alto Karabakh pelos armênios. Um conflito armado ocorrido entre fevereiro de 1988 e maio de 1994, nessa região, no qual opôs os armênios que ali se localizavam, apoiados pela República da Armênia, à República do Azerbaijão. Com a decorrência da guerra, a Armênia e o Azerbaijão envolveram-se numa longa e não declarada guerra, face à tentativa do Azerbaijão de dominar o movimento secessionista no Alto Karabakh. Os confrontos entre etnias instalaram pouco após o Parlamento do Alto Karabakh votar favoravelmente à unificação da região com a Armênia, em fevereiro de 1988. A declaração de secessão do Azerbaijão foi o resultado final de um longo ressentimento na comunidade armênia contra as sérias limitações à sua liberdade cultural e religiosa pelas autoridades centrais soviéticas e azeris, mas também de um conflito pela posse do território. Os movimentos secessionistas no Cáucaso, junto a outros, desempenharam um papel importante na dissolução da União Soviética. Assim, com o fim da União Soviética no ano de 1991, o Azerbaijão declarou-se independente da mesma e removeu os poderes detidos pelo governo do enclave. A maioria armênia votou pela independência face ao Azerbaijão, tendo no processo proclamado o enclave como a República do Alto Karabakh, que mais tarde passou a se chamar República de Artsakh. O conflito estalou definitivamente em 1992. A mediação internacional tentada por diversos grupos, como a OSCE, Organização pela Segurança e Cooperação Europeia, não conseguiu terminar o conflito. Em 1993, as forças armênias conquistaram regiões fora do enclave, ameaçando o envolvimento de outros países na região. No final da guerra, em 1994, os armênios controlavam totalmente o enclave. Um tratado de cessar-fogo foi assinado em maio de 1994. Mas mesmo após terem assinado um cessar-fogo, conflitos menores continuaram ocorrendo na região, o que gerou propostas para a resolução do conflito. Uma das mais notáveis foi desenvolvida pelo Grupo Minsk, criado pela OSCE. Porém, ambos os países não aceitaram os termos propostos por acreditarem que estariam sofrendo desvantagens. Dessa forma, é um fato inevitável que pequenos conflitos eventualmente ocorram na região, desrespeitando dessa forma o documento assinado. Evidentemente, essa situação também carrega um forte fator geopolítico, com a influência e ação de outros países. A Turquia, por exemplo, historicamente apoia o Azerbaijão, fechando as suas fronteiras com a Armênia. Ambos os países são muçulmanos e possuem semelhanças no idioma. Do outro lado, a Rússia é um importante aliado da Armênia, apesar de possuir uma boa relação com os azeris, utilizando também o fator cultural como identificação para exercer sua influência. Nesse caso, ambos os países são tradicionalmente cristãos.
Outro elemento fundamental consiste na questão energética, visto que a região onde Nagorno-Karabakh se localiza, o Cáucaso, é rica em petróleo e uma importante rede de oleodutos que transportam petróleo e gás natural para todos os mercados do mundo, favorecendo países como o Azerbaijão e atraindo a atenção de vizinhos como a própria Rússia e Turquia. A Rússia, como um dos principais exportadores de gás natural do mundo, especialmente para a Europa, a Turquia, que vem aumentando seu protagonismo no cenário energético, além da direção dos oleodutos ao seu território, e o Azerbaijão, como um dos principais produtores de gás natural e petróleo da região. Com tudo isso em jogo, as chances de uma instabilidade na região ficaram muito mais fáceis de ocorrer. E assim ocorreram. No final de setembro de 2020, confrontos violentos foram registrados entre os dois países nessa região, causando dezenas de mortes até o início de outubro. A tensão entre Azerbaijão e Armênia foi aumentando ao longo dos meses de 2020, embora não se tenha motivo exato do porquê disso, com conflitos menores ocorrendo em julho e uma resposta silenciosa da comunidade internacional. Turcos e azeris realizaram exercícios militares conjuntos em julho e agosto. O presidente turco Erdogan se apoia no neo-otomanismo, buscando maior protagonismo e influência na região, e o apoio militar ao Azerbaijão consiste em uma das suas políticas para a consecução dos seus interesses. A Rússia, entretanto, na escalada dos conflitos, pediu o fim das hostilidades, haja vista a boa relação com os dois países, principalmente com a Armênia, chegando a manter uma base militar no país, a fim de exercer uma maior influência. Outros países, como China e França, pediram uma trégua nos conflitos, porém as tropas armênias e azeris continuaram a se atacar durante o mês de outubro, com destaque a um maior poder de fogo por parte do Azerbaijão. A trégua só veio ocorrer em novembro, com um acordo de paz selado no dia 10, através da mediação da Rússia, garantindo ao Azerbaijão as áreas conquistadas em Nagorno-Karabakh e a retirada da Armênia nas áreas adjacentes. Após o anúncio do acordo, observou os comportamentos distintos de ambos os lados, com um mar de celebração entre os azeris, enquanto há uma revolta pelo lado dos armênios, com centenas de pessoas protestando e pedindo a renúncia do governo. O caso de Nagorno-Karabakh, uma pequena área na região do Cáucaso, é um ótimo exemplo de como nenhum conflito é isolado do resto do mundo. Ele chama a atenção da comunidade internacional, não importa a sua magnitude, e tem a geopolítica como um fator fundamental para o seu acontecimento, envolvendo outras nações como a Rússia e a Turquia. Embora seu caráter histórico seja único, desde o Império Russo até o fim da União Soviética, o conflito violento ocorrido em 2020 pelo território de Nagorno-Karabakh não irá passar de apenas mais um exemplo de interligação entre a geopolítica e a guerra, se sobrepondo ao aspecto humano e à perda de milhares de vidas. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Beijos!